Oi, gente, este é o canal Psicologia do Cangaço. Eu tenho me dedicado a analisar determinadas áreas do cangaço, inclusive através de vídeos que eu tenho assistido, porque muita gente já iniciou esses estudos há muito tempo, cerca de mais de 30 anos. Muita gente já fez, escreveu livros, publicou, falou e sempre estão à frente, né, para discutir essa história da história do cangaço lampiônico, porque outros cangaceiros existiram antes do virgulino, mas o cangaço lampiônico, esse é um dos que mais desperta a atenção das pessoas. E eu estive assistindo a alguns vídeos e então vou me reportar também ao vídeo de O Contraditório, que é do Rico Inglês. Pessoa questionadora, com largo conhecimento, é sociólogo, e ele se passou a analisar a história, e esse assunto que eu vou falar agora, já foi comentado pelo Rico Inglês, em relação à anistia de cangaceiros, ex-cangaceiros, exatamente. Vejam só, essa lei da anistia, ela é uma lei que ela significa um perdão para as pessoas que têm alguma coisa que o Estado não aceita, crimes políticos, por exemplo, e essa lei é uma lei que vem do ano de 1895, aqui no Brasil. Antes já existia em outros lugares, com a Revolução Francesa, lá para o lado da França, mas vamos nos reportar aqui no Brasil. Essa lei foi promulgada pelo primeiro presidente civil do Brasil. Eu creio que foi Marechal Deodoro da Fonseca, se eu não, na minha pesquisa eu não consegui localizar exatamente quem foi o primeiro anistiado no Brasil, mas a época em que havia depois da escravidão, depois também do Brasil Império, né? Essa lei vem desde o Brasil Império. E surge na história do cangaço que alguns cangaceiros falaram, inclusive tem depoimentos da Cila que ela deu no programa de Jô Soares, a Cila, que era companheira do José Sereno, Zé Sereno. E ela disse assim, que foi anistiada. E eu fui dar verificar, né, se caberia essa lei aos criminosos digamos, nessa esfera do crime, como sendo os crimes em torno do cangaço, como cangaceiro, se eles teriam esse benefício, né? E eu não localizei nada dessa lei, se é que existe, mas o que eu estranhei e que eu vou falar agora sobre essa lei da anistia, ou seja, a graça, que hoje está sendo muito comentada, porque justamente no governo passado, o presidente da República, ele concedeu um perdão aí, e esse perdão é uma anistia. Ele significa que a pessoa não vai responder digamos, por crime político. Eu não sei os outros crimes hediondos, se caberia isso. Aí eu não sei, mas como também houve uma anistia na época de João Batista de Figueiredo, em 1979, que ele anistiou presos políticos e militares, que foram da época da ditadura. Isso é um indulto, ou perdão. Então, o que eu estranhei, por que eu vou falar nisso? Porque eu queria entender porque que se havia essa lei, se houve essa lei para Sila, para para o Zé Sereno e outros cangaceiros, ex-cangaceiros que ficaram
livres depois. Por que que essa lei não chegou até, digamos, o Corisco, no ano de 1940, né, que ele foi morto, mas ele foi morto já como cangaceiro, né, que ele era procurado pelas polícias, né, e para a Dadá, porque a Dadá foi presa. Então fica essa pergunta aí, porque ainda existem pessoas, inclusive assisti a outro vídeo de um filho da Dadá, né, ele falando tudo, a história de quando ele ainda estava no ventre da mãe, né, que ele fala com muita propriedade, tudo que a mãe passou, porque ele não conheceu o pai, o Corisco, que foi morto em 1940, e ele foi adotado por um padre, parece-me que o padre Bulhões, né, o padre Bulhões. Então, por que que Dadá ficou presa e não foi anistiada, se os outros foram? É muito estranho, né? Também o outro vídeo que eu assisti é do mesmo canal, que foi a semana passada, né? Que o filho de Moreno e Durvinha, ele falou, né? Deu os depoimentos dele, e ele sabe muita coisa, porque ele, inclusive, tem livros a lançar, já lançou outros livros, e ele, não sei se ele coloca essa questão, né, da anistia, que se ele souber alguma coisa, ele poderia acrescentar. Seria uma ótima oportunidade ele falar sobre essa anistia. Por que que Durvinha e Mané Moreno só chegaram assim para dizer que foram cangaceiros no ano de 2005. Portanto, eles não se beneficiaram e eles tinham direito ao benefício. E eles temiam, o Moreno, segundo o filho dele, um dos maiores temores do Mané Moreno era justamente ser preso. Ele não queria, ele não foi preso, né? Mas ele viveu na clandestinidade muito tempo, só sendo descoberta essa história da vida deles, como cangaceiros, ex-cangaceiros, né? E eles não foram beneficiados pela anistia que foi concedida pelo presidente à época, Getúlio Vargas. É muito estranho esse documento, que até hoje não apareceu, somente de disse-me disse, foi, não foi, as dúvidas são essas, né? Então, os escritores, eles, me perdoem, eu não tenho nada com isso, mas parece que quanto mais coloca essas questões assim em xeque, eles não gostam, mas é necessário para a história, porque se essa anistia existiu realmente, ela é um documento do presidente da República, só cabe ao presidente da República anistiar, dar essa graça, né, conceder, não é dar, conceder essa graça a pessoas que estão fora da lei, de acordo com o regime político. Mas não tenho certeza, repito, se essa lei atinge, né, a esses criminosos hediondos que teriam que pagar por suas penas. Muito embora exista também esse indulto de Natal, mas isso já é uma coisa mais para cá, mais recente, né? Então, por que que Durvinha, por que que Mané Moreno, eles ficaram tanto tempo temerosos de serem presos? Certamente o crime deles prescreveu com o passar do tempo. Talvez não por conta da quantidade de pessoas que o Mané Moreno matou, né? Ele mesmo dizia que havia matado, quem matava não era ele, eram as balas, mas na realidade era ele quem usava as balas, as armas para matar. Então, ele, se fosse ser julgado, ele teria digamos assim, que pagar pelos crimes. Eu acho que por cada crime desse que ele cometeu, crimes bárbaros, né, que ele cometeu, ele não passaria menos de que era prisão praticamente perpétua. Aqui no Brasil não temos a prisão perpétua, né, mas temos, ele pegaria no mínimo 300 anos de prisão, significando que mesmo com a redução das penas, porque existe também essa possibilidade, ele
chegasse a cumprir pena por mais de 30 anos, né? Na prisão, isso em regime fechado. Então, essa questão que eu trouxe agora, e depois vou também colocar mais um outro vídeo, porque justamente sobre o cangaço, porque são essas questões que ficam, que as pessoas que vão estudar precisam ser esclarecidas sobre essa questão dessa anistia. Ela existiu ou não existiu? Cadê o documento? Esse documento até hoje nunca foi apresentado. Por hoje eu vou ficar aqui. Se o filho da Durvinha, né, ele assistir a esse vídeo, ele pode dar essa resposta, talvez, porque os pais já faleceram, né? Mas ele poderia falar sobre essa questão da anistia. Por que esse temor de Durvinha e de Mané Moreno de serem presos? Quando houve anistia para uns e não houve para eles. Por quê? Né? Não dá para entender essa questão aí.